Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada na arquitetura do sistema de justiça. Mas calma, não estamos falando de prédios e colunas de mármore, não. A gente vai falar do projeto, da planta baixa que organiza todo o poder judiciário lá no Rio de Janeiro. Vamos descobrir como essa estrutura toda funciona na prática. Pois é, essa é a grande questão, né? Por trás de toda aquela complexidade existe uma lógica, um design bem pensado para garantir que tudo corra de um jeito organizado. E é exatamente esse design que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, a gente precisa conhecer o documento que serve como a grande planta mestra para essa estrutura toda. Ele tem um nome oficial, claro, e a chave para a gente decifrar o sistema. Tá aqui o nosso guia, a Logir Jata. Pensa nela como se fosse o manual de instruções fundamental do Judiciário do Estado. É essa lei que define tudo, mas tudo mesmo, desde onde cada tribunal vai ficar até quem vai julgar o quê. E o objetivo disso não é só criar um monte de regra, não. O propósito da Logir é bem claro: fazer com que o sistema de justiça seja lógico e principalmente acessível para a população, criando um caminho previsível para cada tipo de caso. Certo. Então, se a LODRJ é a planta, quais seriam os pilares, as vigas principais que sustentam esse prédio da justiça? Vamos conhecer agora os órgãos mais importantes do Poder Judiciário. Basicamente, são esses aqui os componentes centrais. Lá no topo, o Tribunal de Justiça. Depois, vem os juízos de direito, que é onde a maioria dos casos do dia a dia acontece. E um pouco à parte, os Conselhos da Justiça Militar, que tem uma função bem específica. A posição do TJRJ é um ponto-chave. Por ser o órgão máximo, as decisões e a administração dele valem para o Estado inteiro. Isso é o que garante uma certa uniformidade na aplicação da justiça. E olha que detalhe interessante. Até os juízes, que são as figuras centrais do sistema, precisam estar sempre estudando. A Emerge é justamente a instituição que cuida disso, que garante que eles estejam sempre atualizados e bem preparados. Ok, a gente já conhece os pilares. Agora vamos ver como eles se espalham pelo território. É como se fosse a planta baixa de um prédio, sabe? Com andares, salas, o sistema de justiça também tem seu próprio mapa. Essa é a divisão territorial. O Estado se divide em grandes regiões. Dentro delas, temos as comarcas. Algumas comarcas ainda podem ter fóruns regionais e, na base de tudo, as varas, que são, digamos, as salas onde os processos são julgados. E o mais legal é que esse mapa não é fixo, ele se adapta. O sistema pode criar varas em bairros mais distantes, pode dividir uma vara que está sobrecarregada para agilizar o trabalho ou até juntar duas varas para otimizar os recursos. É um sistema vivo, que muda conforme a necessidade. E isso aqui é genial, porque ilustra um ponto muito importante sobre poder e processo. Para criar uma comarca, que é uma mudança estrutural, uma mudança no mapa precisa de uma lei estadual. É um processo bem mais complexo. Agora, para criar uma vara, que seria como adicionar uma sala nova no prédio, aí uma simples resolução lá de dentro do tribunal já resolve. Já vimos a estrutura, já vimos o mapa. Agora, vamos focar um pouco nas pessoas que fazem essa engrenagem girar. Como é que funciona a trajetória de carreira de um juiz ou de uma juíza no Rio de Janeiro? A carreira é como uma escada, bem definida. A ideia é que os magistrados ganhem experiência com o tempo. Tudo começa como juiz substituto. Depois vem a promoção para juiz de direito de primeira e, em seguida, de segunda entrância. E o objetivo final, o topo da carreira na primeira instância, é chegar a desembargador no Tribunal de Justiça. E só para ter uma ideia do tempo, a lei é clara. São necessários pelo menos 2 anos de trabalho no mesmo nível, na mesma entrância, para que um juiz possa ser considerado para uma promoção por mérito. Bom, vamos para a parte final, que talvez seja a mais prática de todas. A gente viu que a planta tem várias salas, certo? Agora vamos ver para que serve cada uma. Casos diferentes vão para varas diferentes. Vamos lá. Primeiro cenário. Um conflito entre uma pessoa comum e o Estado. Onde é que esse tipo de briga se resolve? A resposta? Vara de Fazenda Pública. Ela é especialista nisso, em julgar processos em que o poder público, seja o município ou o Estado, é uma das partes. Segundo cenário agora bem diferente. Envolve um membro da Polícia Militar. Quem é que tem a competência para julgar um caso desses? Nesse caso, o processo vai correr na Justiça Militar. É um ramo do judiciário totalmente focado em julgar crimes militares, aqueles cometidos por policiais e bombeiros militares em serviço. E, para fechar os exemplos, uma situação bem mais comum no dia a dia de muita gente. Uma questão de direito de família.
Sem mistério aqui, né? A disputa vai para uma vara de família. É a sala especializada em assuntos como divórcio, guarda de filhos, pensão, inventário, esse tipo de coisa. Então, o ponto central é esse. Toda essa organização, toda essa divisão em comarcas, varas, competências, tudo isso existe para criar ordem e previsibilidade, para garantir que cada processo seja julgado por quem realmente entende daquele assunto específico. E a gente termina com essa provocação. Ter uma estrutura bem desenhada, uma planta perfeita é o primeiro passo. É fundamental, mas a justiça de verdade, no fim das contas, depende de como as pessoas que estão dentro dessa estrutura aplicam as leis. Uma planta bem feita garante a construção do prédio, mas o que acontece dentro das paredes, isso é o que realmente define se o resultado foi justo